Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar mecânica analítica e teoria clássica de campos. Vamos falar sobre trabalho virtual, vamos fazer algumas observações sobre o conceito de trabalho virtual. Como exemplo, como exemplificação, para melhor compreendermos, consideremos que se ou em caso de uma superfície sobre a qual está restrito o movimento de uma partícula, apresentar-se como uma superfície perfeitamente lisa, de modo que a força de contato entre a partícula e a superfície não possui ou não apresenta componente tangencial, porém apresenta componente normal, leia-se perpendicular à superfície em cada ponto, então, mais uma vez, como exemplificação sobre trabalho virtual, consideremos que em caso de uma superfície sobre a qual está restrito o movimento de uma determinada partícula, em caso de uma superfície apresentar-se como uma superfície perfeitamente lisa, então aqui podemos perfeitamente lisa, então é apropriado afirmar
é apropriado afirmar que a força de contato entre a partícula e a superfície não apresenta componente tangencial, porém apresenta componente normal perpendicular à superfície em cada ponto. Muito bem. Portanto, o trabalho realizado pela força de vínculo por ocasião de um deslocamento virtual de quê? Deslocamento de quê? Da referida partícula é nulo, é igual a zero, inclusive para o caso em que a superfície esteja em movimento. Muito bem, então se existe uma partícula que está restrita, que está limitada a se mover sobre uma determinada superfície, de modo que nós temos uma equação de superfície, essa equação de superfície descreve uma equação de vínculo e, portanto, a superfície é perfeitamente lisa, então não há atrito, de modo que não há essa componente tangencial, a componente tangencial é nula e somente ocorre a existência da componente perpendicular em cada ponto e a superfície. E como o deslocamento ocorre tangencialmente à superfície, o deslocamento virtual ele é tangente à superfície, então se a força normal é uma força perpendicular à superfície em cada ponto, ela estará sempre a 90 graus em relação ao deslocamento virtual. E então o trabalho virtual é necessariamente zero. Vamos escrever isso dessa forma. Vamos escrever assim: trabalho virtual, para esse caso de uma superfície completamente lisa em que a componente tangencial é igual a zero, então nós temos aqui a variação de trabalho virtual, está associado aqui à força normal. Vamos escrever aqui a força normal que é a superfície em cada ponto, perpendicular à superfície em cada ponto, produto escalar com o deslocamento virtual. O fato é que, dada a superfície, a força normal ela é perpendicular à superfície em cada ponto e, portanto, nós sabemos previamente que o deslocamento virtual é tangente à superfície em cada ponto, então nós temos aqui cosseno de 90 graus, que é igual a zero, e assim o produto escalar entre F normal, vamos escrever assim, força normal, e o deslocamento virtual é módulo da força normal, módulo do deslocamento virtual, cosseno de 90 graus. E o resultado é zero, de modo que o trabalho virtual, a variação do trabalho virtual é necessariamente igual a zero. Muito bem.
Agora, vamos encerrá-lo nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.